O que a data 4 de julho significa para você? Para os americanos, é a data da independência do seu país. Para os palmeirenses, entre os quais eu me incluo, é a data em que destruiremos o Chelsea e nos vingaremos da derrota de 2022. Mas para a maioria das pessoas significa a reunião de Liam e Noel Gallagher, ou seja, o Oasis, e o primeiro show da sua turnê depois de muito tempo separados. Uma volta aqui, para a maioria das pessoas, jamais aconteceria. Se tudo correr bem até lá, no dia 4 de julho, Liam e Noel Gallagher estarão em Cardiff, no país de Gales, na primeira das 41 apresentações que o Oasis vai fazer até o final desse ano. Para minha geração, trata-se de uma reunião histórica. O Oasis foi uma das últimas grandes bandas a sair do Reino Unido e uma das poucas que realmente chegou a ameaçar, a reinar no mercado norte-americano. Não reinou porque eles preferiram brigar ao invés de investir mais e mais ali num terreno que já estava sendo preparado para eles e que certamente traria outras bandas. O Oasis fez parte de um movimento, por assim dizer, chamado Britpop. O que era o Britpop? Na verdade, era uma sincronicidade que ocorreu ali, em que várias bandas, vários grupos, se reuniram fazendo um híbrido de rock e música pop, e grupos de muitíssima qualidade. Se você tinha, por um lado, você tinha Oasis, você tinha Suede, você tinha Blur, você tinha Elástica, você tinha Pulp, você tinha Echo Belly, que é um dos meus prediletos, você tinha, posteriormente, Radiohead. O Britpop também culminou numa estratégia jornalística e política. As publicações inglesas inventaram um termo chamado Cool Britannia, que descrevia um momento muito glorioso para a cena artística do Reino Unido, não apenas na música, mas também nas artes plásticas, mas também na moda, ou seja, Kate Moss foi eleita um símbolo, a modelo Kate Moss foi eleita um símbolo de beleza e de classe dos ingleses, e também no cinema. Lembremos de 4 casamentos e um funeral. E a política também se aproveitou dessa situação com a eleição do Tony Blair, que veio, obviamente, depois do nascimento do Britpop, mas foi o cara que assimilou essa mentalidade jovem e a aplicou na política. Tony Blair foi o primeiro-ministro do Partido Trabalhista eleito depois de muito tempo, e ele se autodenominava um roqueiro. Tanto que, numa entrevista que eu fiz com Bono ali por volta de 2003, Bono falou: não, Tony Blair é roqueiro, Tony Blair tem até uma coleção de guitarras. E o Blair pegou essa nova maneira de se fazer rock e disse que estava fazendo uma nova maneira de se fazer política. Era o que os ingleses chamavam de The Third Way, o terceiro caminho. Nem a esquerda, nem a direita, mas uma maneira diferente de se fazer política. E foi nesse ambiente que o Oasis surgiu e se tornou uma das principais bandas de rock da atualidade. Vamos a um pouco de história? Noel e Liam Gallagher são de Manchester, uma cidade das mais sombrias da Inglaterra, uma cidade extremamente industrial, mas muito pródiga em trazer ao mundo algumas das principais bandas daquele período. Manchester, ou Manchester, como eles gostam de dizer, é a terra natal dos Smiths. Manchester é a terra natal do Joy Division. Manchester é a terra natal do New Order, que surgiu nas cinzas do Joy Division. E Manchester é também a terra natal dos Stone Roses, que, para mim, foi o primeiro grupo de Britpop sem nunca ter assumido ser Britpop. Se você assistir alguma das apresentações dos Stone Roses, qualquer apresentação no YouTube, você vai ver que o Liam Gallagher copiou descaradamente todo o gestual do Ian Brown. Eu percebi isso quando eu tive uma sorte de assistir a uma apresentação solo do Ian Brown, ali por 2003, 2004. E essa parte mais roqueira do Stone Roses também foi assimilada pelo Oasis. Uma das críticas que mais se faz às composições do Noel Gallagher é que elas seriam inspiradas, quando não copiadas descaradamente dos Beatles. Mas aqui faço minhas as palavras do Malcolm McDowell, criador do grupo punk Sex Pistols, um dos maiores ladrões da história do universo musical. Se a gente for falar de plágio, então vamos começar processando os Rolling Stones por terem roubado todos os riffs e todas as letras do Chuck Berry e do Muddy Waters.
Noel e o Liam Gallagher também possuem aquele clichê típico de rebeldes de Manchester. Família complicada, pai alcoólatra, pai violento, mãe superprotetora e uma raiva e um sentimento de revolta que eles acabaram expondo nas letras. O Oasis lançou seu disco de estreia em 1994, Definitely Maybe, que para mim é um dos maiores discos de estreia de uma banda em todos os tempos. Tem aqui a maior parte dos sucessos do Oasis, principalmente o Supersonic, Live Forever, que até hoje é a minha predileta. E aqui uma referência muito peculiar. Burt Bacharach, o grande maestro norte-americano, o grande compositor norte-americano. É uma maneira deles dizerem que, embora sejam uma banda de rock, eles são altamente sofisticados. Esse disco colocou o Oasis ali como uma das grandes promessas no mercado, no qual a grande aposta ainda era Suede, não Oasis. O que mudou foi esse disco aqui, What's the Story Morning Glory. Essa foto aqui foi tirada na Berwick, que até hoje tem umas lojas de disco muito legais. E é também a parte do Soho, que é onde costuma acontecer o agito na cidade de Londres. O curioso, What's the Story Morning Glory foi inicialmente desprezado pela crítica inglesa. Eles achavam que era um disco repetitivo, eles achavam que era um disco que não tinha boas canções. E a gente está falando de um disco que tem Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Roll With It, Some Might Say e Champagne Supernova. Se isso aqui é um disco que não tem faixas interessantes, eu começo a querer reler os textos dos meus críticos ingleses prediletos e jogá-los todos no lixo. Mas com esse disco, o Oasis conquistou o estrelato e que os credenciou para tentar a carreira no mercado norte-americano. Por que eles não venceram? Primeiro, porque Liam e Noel Gallagher são duas pessoas muito complicadas. Segundo, porque o disco que seria a principal consagração deles se tornou uma decepção. Esse é Be Here Now, terceiro disco do Oasis. Eu gosto muito. Eu lembro que na época eu cheguei a considerar um dos discos do ano, mas está muito aquém do que uma banda como o Oasis poderia produzir. E esse disco aqui gerou um efeito bem conhecido entre os críticos ingleses, o backlash. O backlash é aquele disco que você saúda como se fosse a última bolacha do pacote e passado alguns meses você fala, pensando bem, não era tão bom assim. Be Here Now foi saudado como se fosse uma obra-prima, um Sgt. Pepper's. Meses depois, os críticos admitiram que estavam muito errados. E o Be Here Now foi campeão de devolução e de trocas de loja de disco naquele período. Para mim, esses três discos marcam a essência do Oasis. O que vem a seguir é um outro lampejo, uma outra faixa interessante, mas nada que se compare ao material que eles colocaram nesses três álbuns. Provavelmente serão a espinha dorsal do repertório, entrecortada por uma ou outra canção dos discos subsequentes. O Oasis, para essa formação, eles vêm com Noel e Liam, lógico, dois integrantes da última formação da banda, que é o guitarrista Jam Nashor e o baixista Andy Bell. Andy Bell, que é um belíssimo guitarrista, tocou no Ride e tinha uma outra banda dessas que a gente se pergunta por que não fez sucesso, uma banda chamada Hurricane Number One, e Bonehead, que era o integrante da formação clássica do Oasis. Na bateria, nem Alan White, que foi demitido por incompetência técnica, ou muito menos Zak Starkey, que foi recentemente demitido do The Who, mas sim Joey Waronker, baterista que tocou com Beck, tocou com R.E.M. e que nos últimos tempos era o sideman do Liam Gallagher. Derradeira data dessa turnê do Oasis será aqui em São Paulo, no estádio do Morumbi. Não, o outro nome eu não vou falar de jeito nenhum. E para você que tá louco para assistir em São Paulo e acha que vai ver uma performance de arrebatar, vale um recado. O Oasis faz parte de uma geração de músicos em que, para eles são uma dádiva para nós, pobres mortais. Então, eles não têm essa tradição americana de entreter a plateia. Eles querem ser entretidos e eles querem tocar a música deles. Então, duvido que a gente possa esperar muitas saudações, muita brincadeira com o Brasil,
ou alguma novidade. Eles vão lá, tocam a música deles e pronto. O que para mim é perfeito. Agora, eu devo ressaltar que as 2 últimas vezes assim, que assisti o Liam Gallagher, eu gostei muito. Eu acho que ele melhorou muito como cantor, como performer nem tanto, ele continua cantando com as mãos para trás, mas como cantor e como uma figura de carisma no centro do palco. Eu o assisti em 2023, aqui em São Paulo, durante a sua turnê solo, e em março de 2024 ele tocou com John Squire em Londres. John Squire, que foi guitarrista, ora vejam só, do Stone Roses. Agora, se você quiser saber mais do Oasis, eu recomendo esse livro aqui, que foi lançado pela Belas Letras, que é uma editora sui generis em se tratando de biografias e se tratando dessa preocupação em se contar a história do rock. Voando Alto, As Aventuras do Oasis, de Paulo Hewitt. Aqui você tem uma boa contextualizada na importância deles, no surgimento e de como eles estragaram uma carreira que parecia perfeita. Agora, se você lê em inglês, eu também sugiro um livro chamado The Last Party, que fala justamente de como o governo inglês se apropriou desse sentimento do Cool Britannia, gerado pelo Britpop, para se autopromover. Você vai estar no Oasis? Eu certamente estarei. Vai ser talvez o meu 5º ou 6º show deles, e é sempre uma experiência divertidíssima. Até mesmo porque todo mundo vai querer saber se o Liam e o Noel vão se pegar no palco como fizeram na última vez em que estiveram juntos. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não gostou, manda para o Damon Albarn do Blur. Ative o sininho para suas notificações e daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre música. Até lá!